Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos abordar um tema extremamente importante e urgente para os dias em que vivemos: o perigo da apostasia moderna e a banalização da graça. Você já parou para pensar que muitos cristãos hoje em dia estão confundindo liberdade com libertinagem? É preocupante ver como alguns têm interpretado mal a graça de Deus, achando que podem viver de qualquer maneira só porque não estamos mais debaixo da lei. Paulo nos alertou em 2 Timóteo 3:1-5 que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. As pessoas seriam amantes de si mesmas, soberbas, blasfemas, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E não é exatamente isso que estamos vendo? Precisamos entender a diferença fundamental entre os mandamentos da lei e os mandamentos da nova aliança. Quando Jesus morreu na cruz, ele não aboliu a necessidade de obediência. Ele estabeleceu uma nova aliança baseada no amor. Como ele mesmo disse: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." João 14:15. Veja, por exemplo, o batismo nas águas. Não é uma imposição legalista, mas um ato de obediência e amor. Jesus nos deu esse exemplo e ordenou que batizássemos os novos discípulos. Mateus 28:19. É um símbolo poderoso da nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. A santificação também não é um peso da lei, mas um processo natural de quem verdadeiramente ama a Deus. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 7:1 que devemos nos purificar de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Falando em temor, muitos têm desprezado esse aspecto fundamental da vida cristã. O temor do Senhor não é medo paralisante, mas reverência e respeito profundo. Provérbios 1:7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A graça não nos isenta da obediência, ela nos capacita a obedecer. Como Paulo explica em Tito 2:11-12, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Estamos vivendo dias de grande apostasia, onde muitos estão se desviando da fé, seguindo doutrinas de demônios, como previsto em 1 Timóteo 4:1. Alguns pregadores modernos transformaram o Evangelho em uma mensagem de autoajuda, removendo a cruz e o arrependimento. Pior que só pregar autoajuda é afirmar em seus sermões que qualquer esforço para agradar a Deus é pecado, justiça própria. Mas Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não existe cristianismo sem cruz, não existe fé sem compromisso, não existe salvação sem transformação. Meus amados, não se deixem enganar. A graça é maravilhosa, mas ela não é licença para pecar. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:14-15. Como diz Judas 1:4, há pessoas ímpias que transformam a graça de Deus em libertinagem. Precisamos estar vigilantes. Lembre-se das palavras de Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:4-5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O verdadeiro Evangelho nos chama para uma vida de santidade, compromisso e dedicação. Sim, somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, Efésios 2:8-9. Mas essa mesma graça nos transforma e nos leva a produzir bons frutos. Quero encorajá-los a permanecerem firmes na fé, carregando sua cruz diariamente. Não desistam. Como diz Hebreus 12:1-2, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você foi tocado por essa mensagem,
Compartilhe com outros que precisam ouvir. Vamos juntos combater o bom combate da fé e guardar a sã doutrina nestes últimos dias. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário abaixo. Que Deus os abençoe ricamente.